Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira, hoje, 13 de setembro, a igreja celebra a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. É uma alegria acolher também você que pela primeira vez me encontra no YouTube. Se inscreva aqui no nosso canal. Olha, possivelmente de duas formas você chegou aqui a primeira vez hoje. Alguém te mandou um vídeo meu ou o YouTube me mostrou aí para você. E esse ver aí do lado é porque teve like, teve joinha e teve algum comentário. Isso aquece o vídeo. Tão importante quanto um vídeo ter muita visualização é ter like e comentário. Então, ao longo aqui da Homilia do Padre, você que está comigo todos os dias, não se esqueça, aperta aí, meio segundo, aperta o like e deixa algum comentário, tá bom? Isso nos ajuda a evangelizarmos juntos, né? Evangelho de hoje, queridos, Lucas capítulo 6, Lucas 6, do 39 ao 42, diz assim: Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho. Para quê? E aqui está o ponto que eu gostaria que a gente pudesse refletir hoje, queridos. Jesus coloca uma pergunta retórica. Pode um cego guiar outro cego? A resposta óbvia é não. Não vão cair os dois no mesmo buraco? Sim, né? Pergunta retórica é quando a gente faz a pergunta tendo a resposta por óbvio, né? Mas vamos lá. O evangelho de hoje está falando de quem nos guia e quem guiamos, né? Está falando do perceber o outro sem perceber a si mesmo. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, que não é Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ela diz assim: é ilusão achar que um dia vamos entrar no céu sem por primeiro, nessa vida, termos entrado em nós mesmos e nos conhecido à luz de Jesus, do Evangelho, né? Então, meus queridos, nós estamos o tempo todo sendo guiados, formados e moldados por alguém, e estamos o tempo todo sendo instrumento disso na vida de alguém, né, também. E aí olha lá o que Jesus coloca então. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre, né? Todo discípulo bem formado vai ser como aquele mestre. Sendo aquele mestre bom, sendo aquele mestre ruim, né? Veja, sendo aquele mestre uma bênção, sendo aquele mestre uma cilada. Mas vamos lá. Pode um cego guiar outro cego? A resposta triste é pode. Pode. Tem acontecido muito de cegos se proporem a guias. É o pecado da presunção. O sujeito é cego, inacabado, imaturo, impróprio, carnal, mundano, raso, tosco, ignorante. Mas ele acredita se quiser. Ele acredita que ele é um guia, que ele é um mestre. E ele abre vagas, ele estende a mão para ser o guia, né? Agora, o golpe está aí também, né? Cai quem quer. Então veja, primeiro pecado aqui, primeira falta de virtude, a presunção. Quem disse que eu posso ser guia, que eu posso ser o mestre? Mas parece que quanto mais cego, mais crente de que sou um mestre. Agora, tem um outro pecado aqui, que é o pecado da falta de prudência, de juízo. Como assim eu estendo a mão para cada um, para qualquer um? Como assim eu escuto qualquer coisa? Você não está percebendo que o mestre que você escolheu, você não está percebendo que a mão que você segurou é a mão de alguém que nunca andou nessa estrada, que não conhece esse caminho? Você não está vendo que ele está te levando por um buraco, então? Por um lado, um cego presunçoso. Por outro lado, um cego displicente, ingênuo. Meus irmãos, uma coisa é sermos fracos. Todos nós temos fraquezas e podemos cometer bobeiras. Mas outra coisa, um tanto quanto indesculpável, é você ser ingênuo. Uma coisa é ser fraco. Não dou conta do bem que tinha que fazer, não dei conta do mal que deveria evitar e caí. O nome disso é pecado. A gente se arrepende, se confessa e continua. Outra coisa é o pecado da ingenuidade. Pode um cego e outro cego, vai cair os dois no mesmo buraco, né? E Jesus fala, o discípulo não é maior que o mestre, você vai ser tal qual teu mestre. Quem é teu mestre? Quem você gosta de ouvir? E por que você gosta de ouvir tanto esse tipo de coisa? Às vezes a gente olha, né, e sente até repúdio
de certos tipos de pregação, né, de picaretagem mesmo, né, de gente... Mas depois você se pergunta, meu Deus, mas o povo não tá vendo que não há virtude nisso aí? O povo não tá vendo que esse sujeito é de um psiquiatra? Não tá vendo. Então, é um cego todo amostradinho, né, guiando um monte de cego bobinho. E aí Jesus começa. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe a trave no teu próprio olho? Gente, a gente vive na dispersão, né? Como a vida alheia é interessante, né? E como a gente não tem tempo pra gente mesmo. Como pode dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, se você não vê que você tem um galho no teu? Essa nossa mania de viver na curiosidade, ao invés de viver no conhecimento e na sabedoria. A gente sabe tudo de todo mundo, só não sabe da gente mesmo, a gente não se percebe. A gente vive num mundo, né, da curiosidade, da dispersão. Se a gente pegar o tanto de horas que gasta por dia com rede social e colocasse a pergunta, no que eu cresci depois de tantas horas? O que eu aprendi que eu não sabia? A resposta é triste, porque às vezes é nada ou muito pouco. É o mundo da curiosidade, é o mundo da fofoca, é o mundo do alheio. E como a vida alheia ela é interessante em detrimento do meu autoconhecimento, porque se conhecer quando, diante de Jesus, né? Como é doído, como é desafiante, às vezes é cansativo, como é feio o que eu conheço quando eu olho para mim, tendo como um espelho para mim, ou um modelo para mim, Jesus Cristo. E aí Jesus diz, hipócrita, isso é hipocrisia. Tira primeiro a trave do teu olho. Agora, tem algo de belíssimo no final desse evangelho. Tira primeiro a trave do teu olho. Vá se conhecer, vá se curar, vá se santificar, vai fazer terapia, vai se confessar, vai fazer direção espiritual. Tira primeiro a trave do teu olho. Para quê? Para eu ostentar uma santidade para os outros? Não. Para quê? Para eu me isolar do mundo? E hoje, tristemente, né? A gente tem um catolicismo aí, os chatólicos da vez, né? De Instagram, de YouTube, que vivem numa bolha para defender a si mesmo. Pessoas que vão se vivendo meio um tanto quanto que alienados, voltados sobre si, né? Olha o que Jesus está dizendo. Tira primeiro a trave do teu olho, para quê? E aí Jesus diz, e então poderás enxergar bem. E para que enxergar bem? Para tirar o cisco do olho do irmão. Nós precisamos de pessoas sábias, de pessoas maduras, de pessoas mais experientes. Eu só posso te levar até onde eu fui. Se eu não fui, eu não consigo te levar. Quantas pessoas precisam de alguém, de um mestre, de um sábio, né? de alguém que o ajude a atravessar a vida sem tantos acidentes? Então, o que Jesus está dizendo? Tira a trave do teu olho, para que você possa ser um bom irmão. Tem muita gente que sozinho não tira nem o cisco, quanto mais a trave. Mas quem vai me ajudar a perceber e a tirar o meu cisco? Quem já tirou de si mesmo o cisco, com a ajuda de um outro alguém, com a ajuda da fé. Então, o evangelho de hoje, ao mesmo tempo que nos convida a uma prudência para com os guias cegos, né? A um cuidado de si mesmo, para não sermos hipócritas que vivemos aí cuidando da vida alheia sem cuidar de si, o evangelho de hoje também nos convida à caridade. Se cuide, se santifique, para você ajudar quem sozinho não tiraria nenhum cisco do próprio olho. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.